Você é a fada da luz? Não. Fada dos animais? Fada da água, talvez? Não e não. Não, você não é. Você é artesã. É quem você é. Tenha orgulho. Seja bem-vindo a mais um Review Nostálgico aqui no canal. Pra quem não sabe, é um quadro aqui do canal onde eu reassisto produções que fizeram sucesso na época que eu era criança, na minha infância ali, início dos anos 2000, e que talvez tenham marcado a tua infância tanto quanto marcou a minha também. E dessa vez a gente vai começar então uma nova saga reassistindo, revisitando os filmes de Tinkerbell. Inclusive, alguns inscritos aqui do canal assistiram os filmes junto comigo. Lá no WhatsApp a gente tem agora uma comunidade com vários grupos, onde tem grupo que você pode me mandar coisas pra eu reagir, tem grupo pra gente conversar sobre o Diário de uma Princesa Desastrada, que é um grande fenômeno aqui no canal, sempre que eu falo sobre isso. Tem um grupo lá pra gente marcar de assistir filmes juntos, é gratuito, é online, todo mundo pode participar. Então assim, se você quiser participar da nossa próxima maratona, que inclusive vai ser maratonando os filmes das princesas da Disney, corre pra conferir. A comunidade, né, fica lá dentro do WhatsApp, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá aí na descrição escrito como Entre na Recepção, que basicamente é um grupo onde eu vou recepcionar vocês, vou explicar pra vocês quais são os grupos disponíveis. Você pode participar de todos os grupos, você pode participar só de um grupo, você escolhe quais grupos você quer fazer parte, é uma comunidade muito legal que ajudou a me aproximar mais de vocês, e como eu falei, algumas pessoas reassistiram todos os filmes da Tinkerbell junto comigo, e a próxima maratona vai ser das princesas, então se você gosta das princesas da Disney tanto quanto a gente, corre pro grupo pra poder assistir junto com a gente, e vamos lá então falar sobre Tinkerbell 1 aqui nesse vídeo. Primeiro que o filme, ele começa com uma frase que eu acho muito bonita e que eu vou ler aqui com vocês, porque eu não vou conseguir colocar a frase inteira, mas eu vou colocar um trechinho. Mas antes, vou ler pra vocês, que fala assim: Você já parou pra pensar no brilho da natureza? Quem dá luz e cor às temporadas com tanta beleza? Quem ajuda as criaturas pequenas e grandes a andar, nadar e voar? Quem cuida de detalhes tão pequenos? Você pode vê-las se tentar. É tudo obra das fadas, mesmo que elas fiquem bem escondidas. E aí, basicamente, desde esse primeiro momento, a gente descobre, então, que nesse universo que está sendo apresentado, as fadas existem e são elas que fazem a natureza funcionar, basicamente. E desde o início do filme, a gente descobre, então, como que é o nascimento de uma fada. Que, basicamente, quando um bebê ri pela primeira vez, é quando a vida de uma fada começa. Inclusive, nesse momento que a gente vê essa fadinha nascendo, que é a fadinha que a gente vai acompanhar, que é a Tinkerbell, a gente começa a escutar uma música ali que é muito bonita, e no final do vídeo eu vou falar um pouco melhor sobre essa música, porque eu acho que a música, ela traz muito do que é a essência e a mensagem desse filme aqui, que me fez refletir muito e que eu quero conversar um pouquinho melhor com vocês no final, depois que eu falar de toda a trajetória da Tinkerbell nesse primeiro filme. A gente é então introduzido ao Refúgio das Fadas, que é o lugar onde as fadinhas moram. A gente descobre que o Refúgio das Fadas, ele é dividido em 4 estações, que são as estações que a gente já conhece: verão, inverno, primavera e outono. E então a gente vai ver essa fadinha, que é a Tinkerbell, que é a fadinha que a gente vai acompanhar em todos os filmes. A gente vai ver ela chegando no Refúgio das Fadas, então, e participando ali de uma espécie de cerimônia onde ela vai descobrir qual é o talento dela, qual é o dom dela. Isso porque cada fadinha tem a sua habilidade para poder contribuir e levar então as estações ao continente, que seria como a civilização, digamos assim, né? Então, sempre que eles precisam fazer a transição das estações, as fadinhas vão até o continente e fazem essa transição. E, enfim, é um universo assim que eu sou apaixonada, e a mensagem de cada um dos filmes, ela é muito legal, ela é muito emocionante. Eu amei poder assistir junto com os inscritos e vou amar poder falar um pouquinho mais junto aqui com vocês. Para quem não sabe, recentemente saiu um livro chamado Asas Reluzentes, que conta pra gente a história da rainha Clarion, que é a rainha do Refúgio das Fadas dos filmes da Tinkerbell. E nesse livro a gente pode entender melhor como que foi pra ela se tornar rainha. A gente consegue ver um pouquinho mais do relacionamento dela com o Lorde do Inverno, que a gente vai acabar conhecendo lá no filme, no filme 4, se eu não me engano. Enfim, é uma história muito legal e já tem vlog de leitura aqui no canal, eu lendo tudo e contando pra vocês tudo que a gente vai descobrindo sobre o Refúgio das Fadas. O vlog tá completo, tá maravilhoso, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Foi muito divertido, foi um livro muito emocionante que eu amei muito, porque eu amo Tinkerbell e eu amei poder revisitar esse universo. Então, se você quiser conferir, é só clicar aí nos cards, ou então esperar terminar esse vídeo pra poder ir assistir, que ele tá muito legal. Eu conto tudo que tá acontecendo ali no livro. Vou resumindo a história pra vocês, vocês vão conseguir acompanhar os surtos que eu tive, as partes que eu chorei. Enfim, foi um livro assim que me marcou profundamente, que eu amei. Então já fica a indicação desse vlog de leitura aí pra vocês. Eu preciso chorar um pouco antes de voltar a ler, porque eu não tô bem, velho. Eu tô, tipo, muito abalada com essa cena, tipo, que cena
cena preciosa, que cena linda. Pois muito que bem, a Tinkerbell ela é introduzida ali a esse universo e como que as coisas funcionam. Ali na cerimônia pra definir qual vai ser o talento dela, o dom dela, a gente vê várias fadinhas colocando ali alguns elementos, como por exemplo uma fada do inverno colocando um floquinho de neve, o que é um furo no roteiro de Tinkerbell, mas a gente deixa pra falar isso mais lá pra frente em outros vídeos sobre essa saga Tinkerbell. E aí a gente vê outras fadinhas colocando também ali, né, a fada d'água, fada jardineira, fada da luz, enfim, até que o martelo acaba brilhando e brilhando e brilhando e brilhando muito. E a gente descobre que a Tinkerbell, na verdade, é uma fada artesã. A rainha Clarion, então, apresenta, né, a fadinha nova, diz que ela é, então, a Tinkerbell, e pede para as fadas artesãs, então, guiarem ela, apresentarem o refúgio das fadas, e é quando as fadas vão, então, introduzindo pra ela onde ela vai morar, como que é a divisão ali das estações, e ensinando pra ela, basicamente, as coisas que ela vai ter que fazer como uma fada artesã. E desde o primeiro momento, as outras fadinhas ensinam pra ela que, basicamente, umas ajudam as outras, e que, basicamente, as fadas artesãs ajudam todas as fadas de todos os talentos, porque elas criam objetos que vão ajudar as fadas a desempenharem os seus talentos e fazerem as suas funções ali, tanto no Refúgio das Fadas, quanto quando para ir para o continente. E numa das entregas que as fadas artesãs vão fazer para as fadinhas de suprimentos que elas precisam levar para o continente para poder levar a primavera, que é a próxima estação que tá chegando e que eles vão fazer essa transição, a Tinkerbell, então, vai conhecer ali, então, as outras fadinhas. Esqueci de introduzir aqui para vocês que nós temos Clank e Bubble, os dois amigos da Tinkerbell, que também são fadas artesãs, e aí, a partir desse momento, ela conhece, então, a Silvermist, que é a fada da água, a Fawn, que é a fada dos animais, a Eridessa, que é a fada da luz, a Rosetta, que é a fada jardineira, e eu espero não ter esquecido de ninguém. Acho que eu já falei de todas as fadinhas, enfim, é um núcleo, assim, de amizade da Tinkerbell, e ali ela vai descobrindo um pouquinho mais sobre essa dinâmica que eu falei pra vocês, das fadas levarem as estações até o continente, e a Tinkerbell, ela fica fascinada por essa ideia do continente. O que é o continente? Eu quero ir lá, eu quero saber o que tem, eu quero participar disso. Puxa, o continente parece esvoaçante. E aí, enfim, ela começa a criar na cabeça dela que ela quer muito viver esse momento, essa transição de estação, ela quer ver tudo acontecendo. Até que num determinado momento, andando ali com as outras fadas artesãs, com Clank e Cool Bubble, ela acaba vendo ali a fada. Como é que é o nome da fada, gente? É Vidya, não é? A Vidya, que é uma fada veloz. E aí, conversando ali com a Vidya acaba caçoando, né? Fazendo um bullyingzinho, digamos assim, chacota, né? Do talento da Tinkerbell, falando que as fadas todas dependem do talento dela de fada veloz, e a Tinkerbell fala que as fadas também dependem do talento dela, porque as fadas artesãs ajudam todas as fadas. E aí é nesse momento que a Vidya vai rebaixar a Tinkerbell. Eu faço forças da natureza. Você faz potes e panelas. Enfim, ela meio que trata a Tinkerbell mal e reduz a Tinkerbell ali como se o dom dela não fosse bom bastante, porque ela não é uma fada que controla forças da natureza. E é uma coisa interessante de se observar, porque até esse momento da história, a Tinkerbell não estava frustrada com o talento dela. Ela gostou de saber quem eram as amigas dela, né? Os amigos dela, no caso, ela gostou de saber o que as fadas artesãs faziam, ela gostou de conhecer as outras meninas, ela gostou daquilo ali, até que alguém veio e criticou aquilo. E aí ela passou a olhar de uma forma diferente e ela fala pra Vidya, olha, eu vou te provar que as fadas artesãs são importantes também, quando eu for ao continente eu vou te provar. E a Vidya fica meio assim, mas não fala nada. E depois a gente vai descobrir que as fadas artesãs, na verdade, elas não vão pro continente, porque o dever de ir pro continente é das fadas das forças da natureza, porque são elas que fazem a transição ali das estações. As fadas artesãs, na verdade, elas ajudam com os utensílios que as fadas podem precisar para levar pro continente. Então, elas não precisam ir para um continente. Só que a partir desse momento que a Tinkerbell descobre isso, ela fica muito frustrada, né? Tem ali um momento onde tem uma revista da rainha, que chama, que é basicamente quando a rainha vai analisar os preparativos pra primavera, pra saber se tá tudo certo. E naquele momento a Tinkerbell chega mostrando várias coisas que ela desenvolveu, que ela pensou pra poder ajudar a preparar as coisas pra primavera. E é quando ela descobre que, na verdade, as fadas artesãs, elas não vão para o continente. E ela fica muito, muito, muito frustrada. E é quando a gente tem uma cena com a fada Mary, que é muito importante ali nessa trajetória da Tinkerbell, e que eu acho que é uma cena, assim, que é muito tocante, que basicamente a Tink tá super frustrada com o que aconteceu, e a fada Mary fala, cara, você é artesã, sabe? Se orgulhe de quem você é. O dia em que puder fazer flores crescerem com magia, capturar raios de sol ou sei lá o quê, então pode ir. Até lá,
trabalha aqui. Só que isso acaba passando a ideia errada pra Tinkerbell. E uma coisa muito interessante de falar é que desde o início do filme, a Tinkerbell ela acha alguns objetos que são objetos perdidos que vieram aqui do continente. Então, eu acho que tem parafuso, tem um diamante, tem algumas coisinhas assim que ela acha. E ela fica fascinada por aquilo, querendo construir coisas usando aqueles objetos. Só que a Fada Mary fala pra ela que não, que aquilo é lixo, que ela não é pra usar aquilo, que não é pra usar objetos perdidos. E depois, quando a Tinkerbell tenta fazer algumas coisas pra poder apresentar pra rainha, ela não consegue. Ela faz coisas que não funcionam, que não prestam e que na verdade só causam confusão, né, ali quando ela vai mostrar pra rainha. Então guardem isso em mente que depois eu volto nessa situação pra vocês. A Tinkerbell, então, ela vai embarcar numa jornada tentando aprender um outro talento. Ela tenta aprender o talento da água e dá tudo errado. Ela tenta aprender o talento da luz, dá tudo errado. Ela tenta aprender o talento dos animais, dá tudo errado também, porque ela não foi feita pra aquilo. Aquilo não é o dom dela, não é aquilo que ela foi chamada pra fazer. Então tudo isso dá errado, ela fica super frustrada, até que no momento ali de frustração dela, ela acaba encontrando perdida uma bailarina, né, uma caixinha daquelas de música, sabe, que a gente dá corda e a bailarina fica dançando. Ela acaba encontrando aquilo e ela vai montando, tipo assim, ela vai deduzindo onde que cada coisa se encaixa e ela acaba conseguindo consertar aquela bailarina e as amigas dela procuram ela e ficam: Tink, você consertou, isso é lindo, isso é incrível, esse é o seu talento. Tipo assim, olha como as coisas fluíram naturalmente, é isso que você tem que fazer. E a Tinkerbell ela fica super zangada, super chateada, porque ela pensa que as amigas não querem mais ajudar ela, que não querem que ela vá pro continente, enfim, ela fica super frustrada. E aí a Tinkerbell, numa última tentativa de tentar aprender um outro talento, pede ajuda da Vidya, pra Vidya ensinar pra ela o talento dela. E a Vidya fala que se ela conseguir prender os cardos corredores, que são umas pestes, uns bichos que ficam correndo, machucam todo mundo, enfim. Se ela conseguir capturar os cardos corredores, o pessoal vai deixar ela ir pro continente. E aí a Tinkerbell tenta fazer isso, só que logicamente a Vidya sabota e acaba que os cardos corredores invadem o refúgio das fadas, destruindo todos os preparativos pra primavera. E é nesse momento que a rainha e os ministros ficam desesperados, porque, meu Deus, agora a gente não vai conseguir levar a primavera, amanhã a gente tem que ir pro continente levar a primavera e tá tudo destruído, a gente não tem mais nada. E aí ela descobre que a responsável foi a Tinkerbell, a Tink fica muito triste, muito mal, e ela acaba indo procurar o Terence, que é um personagem muito importante aqui pros filmes de Tinkerbell, melhor amigo da Tink, eu acho que namoradinho também, apesar de não ser algo nunca confirmado oficialmente, mas enfim, ela vai conversar com ele pra pedir pozinho mágico, porque ela quer ir embora, e ele então conversa ali com ela e tudo mais, aí ela chama ele pelo nome, né, e aí tem um momento que ele fala, tipo, você sabe meu nome? Aí ela, sei, por que eu não saberia? E ele tipo, sei lá, eu só sou o guardião do pozinho mágico. E aí tem uma cena que é muito preciosa, que ela começa a falar pra ele coisas que se aplicam pra ela também. E aí é quando ela reflete que, tipo, cara, cada talento é especial, cada dom tem a sua importância. Eu vou tentar deixar um trechinho da cena aqui pra vocês, porque é muito precioso, assim, esse momento deles dois. Seu talento faz você ser quem você é. Devia se orgulhar dele. Eu me orgulho. Enfim, é então que a Tinkerbell volta ali pra oficina das fadas artesãs e começa a pegar os objetos perdidos que a fada Mary não deixou ela usar pra fazer alguns utensílios. E com esses utensílios, então, ela mostra pra rainha e ela pede pra resolver as coisas, pra poder consertar o estrago que ela fez. E aí ela começa a resolver as coisas ali, ela constrói objetos que ajudam as fadas a refazerem todos os preparativos para levar a primavera pro continente de uma forma ainda mais rápida. Então todas as fadas se unem ali, ela vai ensinando como usar cada um dos utensílios e eles conseguem então preparar as coisas para poder levar a primavera ao continente. Eventualmente a rainha descobre que quem mandou a Tinkerbell prender os cardos corredores foi a Vidya, então a Vidya fica responsável por prender eles e como gratidão por tudo que a Tink fez ali de ter resolvido toda a situação, a fada Mary pede pra rainha Clarion deixar ela ir para o continente e a Tinkerbell fala, não, tá tudo bem, eu já entendi, o meu lugar é aqui. E aí a fada Mary mostra, né, a bailarina que ela construiu, né, que ela consertou, e ela fala, Tink, há muitos anos atrás eu encontrei essa bailarina, mas eu nunca tinha conseguido consertar ela. Eu tinha muita dificuldade, mas você conseguiu. E aí é muito bonitinho, e aí a fada Mary fala que quer que ela vá pro continente, porque quer que ela entregue, devolva essa bailarina pra dona dela. Então a Tinkerbell parte junto com as outras fadas pra poder ir pro continente. E esse filme, assim, ele tem umas nuances que eu acho tão lindas, tão legais de falar, e eu vou tentar, né, ser breve, porque se vocês deixarem eu falo eternamente aqui desse filme, mas quando a Tinkerbell entende, né, qual é o talento dela e tal, ela gosta, ela se diverte, mas a partir
do momento que alguém duvida, que alguém tenta diminuir ela por aquilo, é quando ela começa a se sentir mal, sabe? É quando ela começa, tipo assim, a se sentir menos, porque ela não vai viver aquilo que as outras fadas iam viver. Tudo bem que no final ela acaba indo pro continente, mas vocês entendem que o continente, tipo, não é nada demais, isso não vai definir a importância dela, é só um lugar onde eles vão pra poder fazer a transição das estações, e as fadas artesãs realmente não tem muito o que fazer lá, então eu acho interessante isso, sabe? Que ela se aficionou tanto pelo continente que ela passou a não gostar de algo que é tão lindo nela, que é o talento dela de artesã, porque ela é uma fada muito talentosa. Então, assim, eu acho muito curioso como que a Vidi acaba entrando na cabeça dela dessa forma. E também em relação à fada Mary, porque quando a Tinkerbell começa a ter as ideias do que construir, é justamente querendo usar objetos perdidos, e a fada Mary não deixa, porque diz que aquilo ali é lixo. Então, a Tinkerbell, ela tem muita dificuldade de construir as coisas, porque não deixaram ela se expressar da maneira que ela tava tendo ideias ali. E aí, isso veio muito na minha cabeça, e eu falei com o pessoal que tava assistindo o filme junto comigo, que isso é muito interessante, sabe? Às vezes as pessoas querem fazer com que a gente não seja como a gente é, sabe? As pessoas tentam fazer com que querem que a gente faça algo do jeito que elas esperam que a gente faça, sendo que cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser. E o jeito de ser da Tinkerbell era usar objetos perdidos nas construções dela. Tanto que ela só consegue construir coisas que são efetivas, que funcionam, quando ela usa os objetos perdidos, porque essa é a forma da Tinkerbell de fazer as coisas. Então eu acho isso muito interessante, como ao mesmo tempo que o filme fala sobre a gente aceitar quem nós somos, ele também fala sobre a importância da gente respeitar como as outras pessoas são e a forma delas de fazer as coisas. E eu achei, eu acho muito precioso. E aí no final desse filme, a gente tem uma música que eu acho muito preciosa, que eu queria ler um pouquinho da letra dela aqui com vocês. Venham todos em plena união, não importa o que saibam fazer, abra o seu coração e as estrelas dirão: Seja leal a você. ai, gente, é muito, muito, muito lindinho, sabe? Sobre a gente ter certeza de quem a gente é, qual é o nosso propósito, nosso chamado, da gente ter certeza da nossa identidade, não permitir que outras pessoas queiram definir isso. E como cristã que sou, acho muito importante a gente entender quem nós somos em Deus, quem Ele nos criou pra ser, o que Ele tem pra nossa vida, o chamado que Ele tem pra gente, o dom que Ele tem pra gente, que Ele quer que a gente desempenhe, que a gente entenda que isso faz parte de quem nós somos nele, e aquilo que Ele nos criou pra ser, e que a gente tenha sempre plena convicção de quem nós somos, e que a gente possa ser leal a gente, sabe? Seja leal a você. Essa música é muito preciosa. E o filme, ele encerra dizendo o seguinte: o trabalho de uma fada é muito mais do que se imagina. É como o trabalho de um relógio durante anos. Parece que nunca termina. Talvez você ouça sinais ou ache um brinquedo de menino ou de menina. Isso significa que uma fada muito especial pode estar logo ali, na esquina. Enfim, eu acho muito legal como os filmes de Tinkerbell, eles têm uma frase de introdução e uma frase de encerramento muito bons. Muito boas, aliás. Eu acho legal como a narração é feita como se fosse a Rainha Clarion contando as histórias, e eu amo as músicas de Tinkerbell e a mensagem que as músicas trazem. Eu sou apaixonada por esses filmes, não vejo a hora de compartilhar os próximos filmes aqui com vocês. Então me diz aí se você gostou desse vídeo, se você gostou já deixa teu like, já comenta aqui embaixo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, porque eu vou falar sobre os outros filmes de Tinkerbell aqui com vocês, e já aproveita pra entrar lá no nosso grupo, na nossa comunidade, onde a gente assiste juntos, porque a próxima saga vai ser das princesas e você vai poder assistir junto com a gente e comentar os filmes junto comigo ali. Então corre pra conferir, porque é sempre muito divertido. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau!